Espírito Santo, meu Consolador, Espírito, Olá, graça e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos retornando para darmos continuidade ao nosso propósito em orações, falando sobre bom ânimo. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, sobretudo, lhe dar bom ânimo diante do tempo da adversidade. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque na vida sempre vão acontecer coisas que nos desanimam. Ficar desanimado, às vezes, é normal, mas não podemos viver a vida desanimados, pois essa não é a vontade de Deus para nós. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus tem para nós. Isso significa que, mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor. Não podemos desistir. Se você aceitou Jesus no seu coração, você já tem o melhor motivo para ficar animado e ser feliz. Ele conquistou a maior vitória para você na cruz. Já não existe condenação na tua vida e eternidade no céu. Já está garantido em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o projeto A Marca da Promessa traz nesta noite, no quarto dia, a meditação e leitura no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E a palavra diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o projeto traz para a sua vida. Permaneça firme sempre em Deus. A palavra que o Senhor Todo-Poderoso colocou neste propósito, neste quarto dia, diz a respeito do chamado de Deus na vida de Josué. E assim devemos nos espelhar também. O Senhor encoraja Josué, afirmando seu chamado e também dizendo que a todo instante Deus estará com ele nesta jornada, que o Senhor não irá o desamparar. Não temas, nem te espantes. O Senhor requer de nós bom ânimo, coragem, vontade e coração aberto para Jesus. Precisamos fazer a nossa parte para o que o Senhor venha nos ajudar. Um segundo ponto importante: sem atitude humana, não tem ajuda divina. Sim, para ser bem-sucedido, vós precisa conhecer a vontade de Deus e fazer de seus caminhos e pensamentos os seus próprios caminhos e pensamentos. Precisa ter clareza sobre os propósitos de Deus e confiar totalmente na palavra e presença de Deus. Um terceiro ponto aqui importante: ser forte e corajoso. Ame a palavra de Deus sobre todas as coisas. Sim, a palavra de Deus nos revela que o Senhor falou a Josué para ele ter bom ânimo, não olhar para a direita e nem para a esquerda. O que isso significa? A palavra de Deus nos revela que devemos olhar somente para frente, para o alvo que é Jesus Cristo. Pedro, ao ir ter com Jesus sob o mar, andou alguns passos, mas ao olhar a tempestade, as ondas, começou a submergir, afundar, pois olhou
para as circunstâncias, ao invés de fixar os olhos em Cristo. Assim também somos nós, quando as tribulações nos alcançam, ao invés de olharmos para Deus. Nós olhamos para os nossos problemas e colocamos-o como maior do que Deus. Um quarto ponto importante: os nossos problemas são maiores do que Deus? Jamais! Deus é infinitamente maior que qualquer problema. Muitas vezes Deus permite que soframos tribulações para testar a minha e a sua fé nele. Um exemplo claro foi o caso de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha, filhos, bens, ficou leproso, porém nunca blasfemou ou murmurou contra Deus. No final, o Senhor restituiu o seu servo Jó em dobro. Jesus, em sua palavra, diz a todos nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo venceu, nós também venceremos, pois em Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia, glórias a Deus. O quinto ponto importante aqui: Deus sempre estará do nosso lado. Sim, assim como Josué, assim está sendo conosco. Pode uma mãe abandonar o seu filho, todavia Deus nunca nos abandonará. Não sei qual a sua peleja, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é a nossa força bem presente. Jesus é a nossa esperança. Cristo não prometeu um mar de rosas aqui nesta terra. Muitos se enganam que, após aceitar o Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, tudo irá ser bonança. E isso não é verdade. Sexto ponto importante: Jesus prometeu nos preparar um lugar no céu. Ei, muitos podem se perguntar: por que ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, sofrerei perseguições? Vamos lá. A resposta é: Satanás é o príncipe deste mundo, ou seja, o mundo já és do maligno. Portanto, sabemos que o maligno de nossas almas irá nos perseguir porque amamos a Deus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, que aqueles que forem perseguidos por amor a Cristo terá galardão no céu. Então, não temas, nem te espantes, pois a peleja não é somente sua, e sim de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. Não será a sua que ele irá perder. Aleluia, glórias a Deus. Sétimo ponto importante: entregue na mão de Deus suas aflições. O jugo do Senhor é leve e suave. Não permita que as tribulações, as aflições da vida venham te tirar da presença do Todo-Poderoso, pois nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. Olha, meu irmão, minha irmã, tenha fé, acredite, Deus não desiste de você, nunca, jamais. Você tem um grande valor para Deus, você é muito amado pelo Pai. Se não fosse assim, Ele não lhe teria dado um dom da vida. Sabia que até mesmo a sua fé é um dom dado por Deus? Tudo isso porque o Senhor deseja a sua felicidade, mais que você mesmo. Pode ter certeza. Então, meu irmão, minha irmã, persista, persevere até o fim numa fé firme, confiante e incondicional. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Olha, meu irmão, minha irmã, quando Deus fala palavras como estas, ditas a Josué, o coração fica repleto de felicidade. São as promessas de Deus que nos fortalecem nos momentos difíceis da caminhada. Todos nós queremos receber de Deus estas palavras, porém poucos de nós estão dispostos a agir como Josué. Veja, primeiro, Josué era um homem de fé. Demonstrou isso inúmeras vezes. Ele não se importava com o tamanho do gigante. Sua preocupação era unicamente acreditar e pronto.
O restante Deus providenciaria, pois ele prometeu que lhes daria a terra que manava leite e mel. Segundo, Josué obedeceu à voz de Deus, que nos versículos anteriores disse: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Olha, meu irmão, minha irmã, precisamos entender que as promessas de Deus para as nossas vidas estão sempre ligadas à fé. É preciso acreditar, se esforçar e ter bom ânimo, manter-se no caminho certo, sem desviar, e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Cumpridos esses 4 pontos, podemos ter a plena convicção de que o Deus que abençoou a Josué estará conosco, pois ele nos ama com o mesmo amor e nos protege com o mesmo cuidado. Então, esforça-te e tem bom ânimo, meu irmão, minha irmã, pois o que é impossível para homem é possível para Deus. É Ele que te dará a vitória, a força. No entanto, a sua parte, acreditar nele. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos falam sobre ânimo, acreditar. O momento ali está, sabe, no limite, a corda está prestes a se arrebentar. Mas eu lhe digo uma coisa: a palavra do Senhor é clara para todos os seus filhos. Ele falou: seja forte e corajoso, não temas, pois o Senhor é contigo. Muitas vezes deixamos o medo, a ansiedade tomar conta de nossa vida. Dificultamos o que é fácil e simples. Devemos confiar mais no poder de Deus e na sua palavra. Sim, meu irmão, minha irmã, nunca sozinho estamos. Que promessa! O que Deus prometeu a Josué, Deus irá com ele e conosco através das estações da vida, através dos nossos altos e baixos, através das tentações e vitórias e até através da morte. Então podemos ser corajosos e sentir a força dele. Não estamos sozinhos. Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã, porque a palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Curve a cabeça, meu irmão, minha irmã. Ó Deus, que é e era e há de ser, obrigado por estar comigo e ficar comigo quando todos os outros me abandonam e saem. O Senhor é o único constante na minha vida que está cheia de mudanças. Ajuda-me a ser mais constante e fiel nos meus compromissos e relacionamentos, Pai, para honrá-lo e aprender mais sobre o Senhor, meu Pai. Obrigado pelas palavras de hoje, Senhor, por nós termos em quem confiar neste mundo tão vazio. Seja conosco para que possamos ser fortes e corajosos em nossas adversidades da vida e corajosos em levar sua palavra verdadeira, doce e pura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.